Sábado, memória do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Por favor, se inscreva no canal, clique em gostei para me ajudar, como sempre eu te peço. Depois deixa um comentário. Queridos, tomemos o evangelho que está em Lucas capítulo 2, versículos de 41 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja nos coloca diante de uma bela sequência litúrgica, ou seja, ontem, se nós nos lembramos, nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, contemplando o amor infinito de Jesus Cristo por cada um de nós, por toda a humanidade. E hoje, imediatamente após a solenidade, nós celebramos a memória do Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Percebam, meus irmãos, que essa proximidade não é por acaso. Ele nasceu da profunda convicção da igreja, a solenidade nasceu da profunda convicção da igreja de que o coração da mãe está junto, inseparavelmente unido ao coração do filho. Ou seja, se o coração de Jesus é fonte de amor e da misericórdia de Deus, como nós meditamos ontem, o coração de Maria é o coração da criatura, que mais perfeitamente acolheu esse amor e respondeu a ele. Ou seja, é um coração que dá e outro coração que recebe. É o coração de Jesus e o Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria. Queridos, essa devoção foi crescendo aos poucos ao longo dos séculos, de forma muito especial, incentivada por santos e papas, e recebeu grande impulso após as aparições lá em Fátima, quando Nossa Senhora convidou os fiéis à conversão, a devoção ao seu Imaculado Coração. E é por isso que a igreja hoje coloca essa memória logo após a festa do Sagrado Coração de Jesus, para ensinar a cada um de nós e a todos nós que o melhor caminho para chegar ao filho é aprender com o coração da mãe. Queremos chegar ao coração do filho, nós temos essa mediação do coração da mãe. E o evangelho de hoje nos apresenta justamente um dos episódios mais marcantes da infância de Jesus, que é a sua permanência no Templo de Jerusalém. Queridos, vejam que é um texto que nos revela muito mais sobre Maria e sobre a maneira como ela viveu a sua fé. Então, olhando para este texto, nós vamos aprender a fé de Maria, que está o tempo todo buscando Jesus. Então veja, em primeiro lugar, nós vemos uma família que coloca Deus no centro da sua vida. São José e Maria, diz o versículo 41, iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Meus irmãos, vejam, eles não viviam a religião apenas quando sobrava tempo, de forma nenhuma. Por quê? Porque o texto bíblico diz que eles iam todos os anos, como de costume, ou seja, a fé organizava a sua vida, a fé organizava o seu dia a dia, seus costumes, suas escolhas. Isso nos faz pensar algumas coisas. Por exemplo, como está a nossa vida espiritual? Como eu organizo o meu dia? Então,
Veja, hoje é sábado, amanhã é domingo. Você está organizando o seu domingo de tal forma que você vai participar da missa primeiro ou no final do dia, pela missa da manhã ou pela missa da noite, para depois, ou junto com isso, visitar seus parentes, ter o seu momento de lazer? Não veja que a Sagrada Família nos ensina isso. E muitas vezes nós organizamos nossa agenda em torno do trabalho, dos compromissos, do lazer, e depois nós tentamos encaixar Deus no espaço que resta, no tempo que sobra. A Sagrada Família, meus irmãos, aqui está nos ensinando o contrário. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra o seu devido lugar. Mas primeiro precisa ser o coração, primeiro precisa ser o espaço de Deus. E depois, meus irmãos, acontece algo inesperado. Ao retornarem de Jerusalém, Jesus fica lá. E Maria e José passam o dia inteiro acreditando que ele estivesse na caravana. E aí, isso era muito comum, as crianças podiam ficar tanto do lado dos homens como do lado das mulheres, e é provável que um e outro estava pensando que estava do outro lado da caravana com os homens ou com as mulheres. Mas veja que quando eles percebem a ausência de Jesus, eles voltam imediatamente para procurar ele. Está aqui no versículo 43 e 45, você pode conferir aí. Então perceba que essa cena também fala da nossa vida. Queridos, quantas e quantas vezes nós seguimos nosso caminho pensando que Jesus está conosco, quando na verdade fomos nós que nos afastamos de Jesus. Nós continuamos trabalhando, estudando, cuidando da família, mas a oração desaparece, a participação na Eucaristia, na missa diminui, a palavra de Deus vai ficando de lado, vai deixando de ser alimento diário, só depois que nós percebemos o vazio no coração, e aí então nós ficamos desesperados e buscamos a Deus, e buscamos a Jesus. E tá certo, por favor, busca. Jesus está te esperando o tempo todo. E aí, meus irmãos, Maria e José estão nos ensinando a atitude correta aqui. Quando perceberam que Jesus não estava com eles, não seguiram viagem de jeito nenhum. Eles voltaram imediatamente para procurar Jesus. Então, queridos, veja, também nós, quando nós percebemos que a nossa vida espiritual está esfriando ou esfriou, nós não devemos nos conformar. É preciso então voltar ao encontro do Senhor, voltar a Jerusalém, voltar ao primeiro amor com o Senhor, voltar para a igreja, para os sacramentos. Perceba que o Evangelho diz que, no versículo 46, 3 dias depois o encontraram no templo. Percebam que esse detalhe dos 3 dias, meus irmãos, lembra o quê? Lembra, de certo modo, aqui uma interpretação minha, o mistério pascal, que foi aqui antecipado, que Cristo seria encontrado depois de 3 dias na ressurreição. Então veja, Jesus que ficou 3 dias também morto para ser ressuscitado. E aí, meus irmãos, onde ele está? Ele está na casa do Pai. Ele está realizando a missão que ele recebeu do Pai. Quando Maria pergunta: meu filho, por que agiste assim conosco? Eu estou no versículo 48. Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. E aí Jesus responde no versículo 49. Não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Meus irmãos, Maria e José, naquele momento, não compreendem plenamente aquelas palavras de jeito nenhum. E isso é muito importante, porque às vezes nós imaginamos que Nossa Senhora entendia imediatamente todos os mistérios de Deus. E aqui o Evangelho está mostrando que não era bem assim. Ela também caminhava na fé, meus irmãos. A única pessoa que não precisou de fé foi Jesus, porque Jesus era o próprio Deus. Todos nós precisamos de fé. Sim, todos nós precisamos de fé. Nossa Senhora também caminhava na fé. Nossa Senhora também enfrentava perguntas, também experimentava momentos de incompreensão. E ela fez o quê? Ela confiou. A grande diferença que ela nos ensina é a maneira da reação. E aí São Lucas conclui dizendo no versículo 51, sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E aqui, meus irmãos, está a grande característica do Imaculado Coração de Maria. Não é apenas um coração sem pecado, e é um coração sem pecado. O coração da Virgem Maria não tinha pecado, ela é imaculada. Mas veja também que é um coração que sabe guardar, meditar, confiar. Maria não se revolta, ela não abandona a sua missão porque não entendeu, ela não perde a esperança, ela acolhe os acontecimentos e entrega estes acontecimentos a Deus, esperando que no tempo certo, na hora certa, no momento certo, tudo seja esclarecido. E aí, meus irmãos, nós muitas vezes queremos respostas imediatas para tudo, para ontem. Não é assim. Veja, quando surge uma doença, uma perda, uma dificuldade na família, uma porta que se fecha, nós nos perguntamos por quê, para quê? E se não entendemos, nós corremos o risco de perder a paz. Todos nós
passamos por isso. E Maria nos ensina outro caminho: guardar no coração, rezar, confiar. Queridos, nem tudo será compreendido hoje e está tudo bem, mas tudo pode ser vivido com fé, e aqui está o ponto central. Por isso, celebrar o coração, o Imaculado Coração de Maria, meus irmãos, é pedir a Deus um coração semelhante ao dela, um coração que coloca Deus em primeiro lugar, que nunca desiste de procurar Jesus quando parece que tê-lo perdido, que sabe escutar antes de falar, que sabe confiar antes de reclamar e que aprende a conservar no coração a ação de Deus mesmo quando ainda não compreende os seus caminhos. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós e forme também o nosso coração, para que Ele, o nosso coração, seja cada vez mais capaz de se assemelhar ao coração de Jesus Cristo, que é um coração cheio de amor, um coração de humildade, de fidelidade. Amém. Queridos irmãos e irmãs, escreva aqui nos comentários: Nossa Senhora, rogai por nós. Nossa Senhora, rogai por nós, ou Imaculado Coração de Maria. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e mandar esta homilia para frente. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.